Oi, bom dia a todos. Eu vou ler o verso e passo para você, Ronaldo, fazer essa abertura no nosso último encontro. Eu acredito no grande anseio de realização em cada pessoa, mesmo estando soterrada. E com esta fé, quero me encontrar com as pessoas ao meu redor e adivinhar o que procuram. Por detrás de todas as fachadas e máscaras, eu quero desconfiar menos e confiar com mais força. E, por princípio, neste anseio em todos nós, isso cria confiança que nos une. Obrigado, Márcia. Obrigado a Cristina também com a introdução do exercício antes. Então, hoje, nesse dia 1º de julho, né? Estamos começando o mês de julho. Estamos terminando a 26ª semana do ano, né? E estamos caminhando para terminar o livro, né? A leitura desse livro. Hoje a leitura vai ser feita pela Cíntia. Se terminarmos o livro, depois conversamos sobre os próximos passos, né? Tanto com relação a se o mês de julho nós vamos fazer algum recesso, quanto qual é o próximo, qual será a próxima e as próximas leituras que iremos fazer. Então, Cíntia, por favor. De A Ciência Oculta. Consideram-se inerentes a uma disciplina metódica certas qualidades a serem adquiridas, mediante exercícios, por quem queira encontrar o caminho para os mundos superiores. Trata-se principalmente do domínio da alma sobre a direção de seus pensamentos, de sua vontade e de seus sentimentos. O modo como esse domínio é obtido por meio de exercícios tem uma dupla finalidade. De um lado, a alma deve ser tão impregnada por firmeza, segurança e equilíbrio que possa ser capaz de conservar essas qualidades mesmo após o nascimento do segundo eu. De outro lado, esse segundo eu deve receber força e consistência interior quando estiver a caminho. O mais necessário ao pensamento do homem para a disciplina espiritual é a objetividade. No mundo físico sensorial, a vida é o grande mestre do eu humano nesse sentido. Se a alma quisesse deixar seus pensamentos vagarem ao acaso, deveria logo se deixar corrigir pela vida, caso não quisesse entrar em conflito com eles. A alma deve pensar de acordo com o curso dos fatos da vida. Ora, quando o homem desvia sua atenção do mundo físico-sensorial, falta-lhe o obrigatório corretivo deste último. Caso seu pensar seja incapaz de autocorreção, acabará errante como um fogo fátuo. Por isso, o pensar do discípulo espiritual deve exercitar-se de modo a poder dar a si mesmo direção e meta. Firmeza interior e a faculdade de manter-se estritamente concentrado num objeto, eis o que o pensamento deve cultivar para si. Por isso, os correspondentes exercícios de pensamento não devem aplicar-se a objetos estranhos e complicados, e sim àqueles simples e familiares. Quem conseguir durante meses consecutivos, ao menos por, ao menos por apenas 5 minutos diários, concentrar seu pensamento num objeto comum, por exemplo, num alfinete, num lápis, eliminando durante esse tempo qualquer pensamento não relacionado com esse objeto,
já terá feito muito nessa direção. Pode-se focalizar diariamente um novo objeto ou manter um único objeto durante vários dias. Mesmo quem se sinta um pensador, devido à sua educação científica, não deveria desprezar essa forma de tornar-se maduro para a disciplina espiritual. Desculpem. Pois quando, durante algum tempo, dedica o pensamento a algo bem familiar, pode ter certeza de estar pensando objetivamente. Quem pergunta a si mesmo: quais são as partes que compõem um lápis? Como se preparam os materiais para o lápis? Como serão agregados depois? Quando foram inventados os lápis? Etc. Seguramente adapta mais suas ponderações à realidade do que quem reflete sobre a origem do homem ou sobre o que é a vida. Por meio de exercícios mentais simples, aprende-se mais para uma representação mental objetiva a respeito do mundo das evoluções saturnina, solar e lunar, do que por meio. Deixa eu tentar. Por meio de ideias complicadas e eruditas. Ora, o que importa de início não é pensar sobre isto ou aquilo, e sim pensar objetivamente por meio de energia interior. Uma vez tendo-se assimilado a objetividade por um processo físico-sensorial de fácil domínio, o pensar se acostuma a querer ser também objetivo, mesmo quando não se sente dominado pelo mundo físico-sensível e suas leis. E a pessoa se liberta do hábito de deixar os pensamentos vagarem a esmo. Assim como é soberana no mundo dos pensamentos, a alma deve vir a sê-lo também no âmbito da vontade. No mundo físico-sensível, também é a vida que surge como soberana. Ela cria estas ou aquelas necessidades para o homem, e a vontade se sente estimulada a satisfazer essas necessidades. Na disciplina superior, o homem deve acostumar-se a obedecer estritamente suas próprias ordens. Quem adquire esse hábito se sente cada vez menos inclinado a desejar o insignificante. O lado insatisfatório e inseguro na vida volitiva consiste em desejar coisas de cuja realização não se faz uma ideia clara. Tal insatisfação pode levar toda a vida afetiva à desordem quando um eu superior quer desabrochar da alma. Um bom exercício é dar a si próprio, durante meses seguidos, uma ordem para determinado momento do dia. Hoje, exatamente a tal hora, você fará tal coisa. Então, a pessoa consegue gradualmente obrigar-se ao momento e ao modo de execução da tarefa, para que sua realização seja exatamente viável. Assim, ela se eleva acima do hábito nocivo de dizer: eu gostaria disto, ou eu quero aquilo, sem pensar na viabilidade da execução. Uma grande personalidade, Goethe, atribui as seguintes palavras a uma vidente, na segunda parte do Fausto: amo aquele que deseja o impossível. E o mesmo Goethe diz: viver na ideia
significa tratar o impossível como se fosse possível. Tais sentenças não podem ser usadas como objeções ao que aqui dissemos, pois só pode realizar o que Goethe e a vidente Manto estabelecem quem primeiro se haja exercitado em desejar o possível para depois, por seu intenso querer, poder lidar com o impossível de maneira que este se transforme no possível. Quanto ao mundo do sentimento, para a disciplina espiritual, a alma deve ser conduzida a uma certa serenidade. Para isto, é preciso que a alma se torne soberana sobre a expressão de prazer e sofrimento, alegria e dor. É justamente face à aquisição dessa qualidade que pode surgir algum preconceito. Poder-se-ia supor que a pessoa se tornasse apática e indiferente em relação ao mundo circundante, caso não se alegrasse com o prazeroso, nem se penalizasse com o doloroso. Contudo, não se trata disso. Algo prazeroso deve alegrar a alma e algo doloroso deve penalizá-la. Só que ela deve conseguir dominar a expressão da alegria à da dor, do prazer e do desprazer. Esforçando-se nesse sentido, logo notará que não se torna apática, e sim, ao contrário, mais do que antes, receptiva a tudo que seja agradável e doloroso à sua volta. Sem dúvida, isso exige uma autoobservação exata por tempo mais longo, quando se quer adquirir a qualidade aqui referida. Cumpre atentar ao fato de que alguém pode participar plenamente do prazer ou da dor, sem perder-se a ponto de dar expressão involuntária ao que sente. Não se deve reprimir a dor justificada, e sim o pranto involuntário, não a repugnância diante de uma ação má, e sim o cego arrebatamento da cólera, não a atenção a um perigo, e sim o infrutífero amedrontar-se, etc. É só por meio de tal exercício que o discípulo espiritual consegue ter em sua índole a calma necessária para evitar que, ao nascer e principalmente se ativar o eu superior, a alma leve uma vida paralela, malsã ao lado deste, como uma espécie de sósia. Justamente diante dessas coisas, a pessoa não deveria entregar-se a qualquer autossugestão. Pode parecer a algumas pessoas que na vida comum elas já possuam certa serenidade, não necessitando, portanto, desse exercício. É justamente uma pessoa assim que necessita dele em dobro. Ela pode manter muito bem a calma frente às coisas da vida comum, mas durante a elevação ao mundo superior, o desequilíbrio apenas reprimido pode fazer-se valer muito mais. É preciso ter rigorosamente em vista que, para a disciplina espiritual, importa menos o que se aparenta possuir antes e, muito mais, que se exercite metodicamente o necessário. Por mais que possa parecer contraditória, essa frase está correta. E seja lá o que a vida tenha proporcionado, a disciplina espiritual servem as qualidades que a própria pessoa conquistou. Se a vida ensinou irritabilidade a alguém,
esse alguém deveria desaprendê-la. Se, no entanto, a vida lhe ensinou indiferença, pela autoeducação, ele deveria animar-se de modo que a expressão da alma correspondesse à impressão recebida. Quem não consegue rir de coisa alguma domina tão pouco sua vida quanto aquele que, sem autodomínio, é continuamente incitado a rir. Outro meio para a formação do pensar e do sentir é a aquisição da qualidade que se pode chamar de positividade. Uma bela lenda nos conta que certa vez Jesus Cristo, acompanhado de outras pessoas, passa por um cão morto. Os demais desviam os olhos da desagradável visão. Jesus Cristo comenta, admirado, sobre a bela dentadura do animal. Toda pessoa pode exercitar-se para manter diante do mundo uma atitude anímica, como a dessa lenda. O errado, o mal, o feio, jamais devem impedir a alma de encontrar o verdadeiro, o bom e o belo, onde quer que existam. Não se deve confundir essa positividade com falta de senso crítico, com o indiferente fechar de olhos diante do mal, falso e medíocre. Quem admira a bela dentadura de um animal morto também vê o cadáver em decomposição. Porém, esse cadáver não o impede de ver a bela dentadura. Não se pode achar que o mal seja bom, nem que o errado seja verdadeiro. Mas pode-se conseguir que o mal não impeça de ver o bom, nem o errado de ver o verdadeiro. O pensar, em conexão com a vontade, experimenta uma certa maturação quando se procura impedir que vivências e experiências passadas roubem a receptividade imparcial para vivências novas. Para o discípulo espiritual, o pensamento: eu nunca ouvi sobre isso, eu não acredito nisso, deve perder inteiramente seu significado. Durante algum tempo, ele deve justamente partir da atitude de deixar que, em qualquer oportunidade, cada ser e cada coisa lhe digam algo novo. De cada sopro de ar, de cada folha de árvore, de cada balbucio de uma criança, que se pode aprender algo. Quando a pessoa está preparada para aplicar um ponto de vista não aplicado até então. Certamente será possível ir muito longe com relação a essa faculdade. Aliás, não se deve, em certa idade, ignorar as experiências realizadas a respeito das coisas. O que se experimenta no presente deve ser julgado de acordo com as experiências do passado. Isto de um lado da balança. De outro lado, deve surgir para o discípulo a disposição de experimentar sempre algo novo, e principalmente a crença na possibilidade de as novas vivências contradizerem as antigas. Com isso, foram denominadas 5 qualidades anímicas que o discípulo espiritual tende a adquirir numa disciplina metódica. O domínio sobre o curso dos pensamentos. O domínio sobre os impulsos da vontade. A serenidade diante do prazer e da dor. A positividade no julgamento do mundo. A imparcialidade na concepção da vida.
Quem se dedicar aos exercícios para a aquisição dessas qualidades durante períodos consecutivos terá ainda a necessidade de levá-las a uma sintonia harmônica na alma. Terá de praticá-las, por exemplo, 2 a 2, 3 e 1, etc., simultaneamente, para produzir harmonia. Obrigado, Cíntia. E aí terminamos não só o capítulo, né? Como aqui terminamos o livro. E é bem interessante, né? O livro ele veio trazendo muito da experiência do autor, né? Que é o Joop van Dam, junto com outras pessoas. Mas ele colocou aqui também, fechando, né, o livro, tanto a leitura do conhecimento dos mundos superiores, quanto essa leitura de como Steiner aborda os mesmos exercícios a partir do livro da ciência oculta. E no capítulo anterior ele já tinha falado um pouco sobre isso, né? Sobre como que eram essas diferenças, um de um lado mais pessoal, o outro de um lado mais social, mas vai complementando, né? Esses dois últimos capítulos complementam tudo o que nós lemos. Ah, levamos um bom tempo para ler esse livro, né? Um livro pequeno, mas que tem muitos ensinamentos, né? E uma vez que nós terminamos, agora fica aberto para as observações de vocês, né? Como foi o processo da leitura, se alguém conseguiu exercitar. Nós já perguntamos isso antes, mas é sempre bom refazer isso, né? Porque o exercício é que leva. A frase seria: o exercício leva à perfeição. Nós, como seres humanos, não temos uma perfeição, mas podemos aspirar, chegar próximo, né? Sempre estar a caminho. E é bem interessante o título do livro, né? O subtítulo, né? O título é Exercícios para o Autodesenvolvimento, mas o subtítulo é A Trilha dos Seis Passos, né? É um caminho. Um caminho que o discípulo pode percorrer. Quando a gente fala a palavra discípulo, vincula muito a um processo ligado a um caminho de iniciação, ou melhor, poderíamos dizer, como ele cita no livro também, a palavra escolarização. Quer dizer, é um processo de aprendizado, né? Então, todos somos discípulos da vida, de uma certa forma. Aqui ele fala muito do discípulo que quer atingir um caminho, né, de autodesenvolvimento iniciático, mas na vida prática, se nós utilizarmos esses exercícios, a vida se torna cada vez mais coerente, mais fácil, né? Então, fica aberto aí, temos ainda um bom tempo aí para podermos conversar sobre isso, né? Qual o impacto, né, que essa leitura, qual o impacto que esse conhecimento traz para cada um, né? Então fica em aberto aí. Quem se sentir à vontade de comentar. Eu vou falar. Sandra, Exato. bom dia, né? Novamente. Uma das coisas que eu grifei aqui, fazer os exercícios, eu acho que foi um desafio muito grande. E eu queria que o senhor também falasse alguma coisa sobre essa questão do objeto, desse observação desses objetos, né? O quanto no decorrer a gente pode estar voltando para eles e como fazer. E o que me chama a atenção de tudo isso é a objetividade, né? E o que ele fala, no mundo físico-sensorial, a vida é o grande mestre do eu humano nesse sentido, né? Então, são duas coisas que eu gostaria que o senhor falasse e comentasse. Primeiro, a observação desses objetos, né, que são importantes para nós, para início mesmo dessa trilha, né? E essa objetividade. Então, nós lemos um livro anterior a este, que foi a Educação Prática do Pensamento. E é onde ele chama a atenção de que o nosso pensamento ele é muito deseducado, né? Então, nós não temos uma direção adequada se não tomarmos cuidado, e já comentamos isso aqui, que se eu paro para observar por que que eu estou com este pensamento, eu vou perceber que ele veio de um pensamento inadequado, inacabado, que vem de outro pensamento inacabado e que vem de outro pensamento inacabado. Então, nós temos muito essa liberdade no pensar e, por isso, a necessidade de uma objetividade.
E ele cita aqui no livro, interessante também, que para ter esse pensamento adequado, num primeiro momento, nós poderíamos nos iludir pensando, então eu vou estudar toda a cosmogênese, né, que tem uma grande profundidade, mas ele fala que não, que na realidade nós temos que partir do simples. E quando nós treinamos o pensar de uma forma objetiva, mas em cima de objetos simples, nós vamos treinando a capacidade de observar pensamentos mais complexos. A nossa tendência é ir direto assim, eu vou estudar um caminho de iniciação, então eu vou no mais complexo. Seria correspondente a quem entra pela primeira vez numa academia e quer chegar a ser com a mesma qualidade do instrutor, do personal trainer. Você tem que fazer aos poucos, né? Tem que ir criando essa necessidade. E aqui entra uma qualidade bastante interessante, que é o tempo, né? O tempo ele é de cada um. Então, cada um tem um tempo e um caminho. Tem pessoas que falam, não, então eu vou começar a fazer e imediatamente eu já vou com isso. Não, às vezes demora muito tempo. E por isso a trilha, o caminho, a persistência e a exercícios, como ele fala, simples, que pode ser observar um clipe, pode ser observar um lápis, pode ser observar um objeto, um garfo, uma faca. Qualquer objeto você pode se ocupar durante um tempo, né? Que ele fala aqui, se você fizer esse exercício meses, por 5 minutos todo dia, observando aquele objeto simples, você vai cada vez mais ampliando a percepção do que aquele objeto traz. Nós somos muito afeitos a fazer representações mentais, o que é muito importante, né? Porque assim eu não preciso ficar toda hora pensando sobre um assunto, né? Eu faço uma representação mental, isso é um garfo. Eu não preciso ficar toda hora pensando o que que é um garfo, né? Só que isso traz um risco, que também eu fico parado nessa superficialidade do garfo e não paro para pensar quando que ele foi criado, quais são as formas que um garfo tem, quais são os materiais com que o garfo pode ser feito. Então, eu posso ampliar muito em cima de um elemento simples o pensar, não ficar apenas parado na representação mental. É um garfo. A representação mental me ajuda. Em qualquer lugar do mundo que eu for, e eu observar um objeto que tenha uma haste a ela vinculada quatro, em geral, né, quatro, a gente poderia falar uma palavra assim, quatro retas, né, que me permitem pegar alguma coisa, eu falo que é um garfo, não ficar pensando toda hora sobre isso. Mas é bom, de vez em quando, eu olhar e ampliar o pensamento, porque aí eu vou tornando esse pensamento mais objetivo. E a questão da objetividade na vida, que é o que ele fala, a vida na vida prática sensorial, ela é bem objetiva. Se eu não penso adequadamente, né, a vida vai me corrigir. Com certeza, ela vai me corrigir. Então, se eu pensar assim, tá chovendo lá fora, e eu acho que se eu não sair com guarda-chuva não vai me molhar, a vida vai me mostrar, não, você precisa de algo para se proteger, porque você vai se molhar. Só que no mundo espiritual você não tem essa realidade prática. E aí você precisa criar em você a qualidade de cumprir um caminho objetivamente. E aí, para isso, você faz o exercício, né? Esses exercícios todos, né? No caso do pensar, é mais claro, né? Nesse sentido, que você pega objetos simples para poder ir treinando, e aí você pode ficar com o mesmo objeto muito tempo, ou você pode mudar do objeto é, várias vezes, mas sempre com esse, a essência do exercício é justamente essa, é ter a objetividade de observar apenas aquele objeto. E é tão simples, mas ao mesmo tempo você vê como que nós somos distraídos para muitas coisas, né? Então, se eu estou observando um objeto, mas alguém faz um barulho fora, é muito fácil o meu pensamento sair do objeto para aquilo que foi que a vida me trouxe. Então, o exercício é esse. E maior exercício ainda é cuidar dos ruídos internos.
né? Assim como o ruído externo me atrapalha, o ruído interno mais ainda. Então eu começo a pensar e lembro, nossa, eu esqueci de pagar aquela conta, nossa, eu vou ter que fazer uma outra coisa depois. Então, o exercício é que nesses 5 minutos eu esteja objetivamente olhando aquele objeto escolhido, né? Esse seria como eu vejo, né, essa questão. Não sei se respondeu plenamente as suas questões, Sandra. Muito obrigada, perfeitamente. Muito bom. Obrigada, doutor. Mais alguém tem alguma observação? Acho que todos estão bem com o exercício. Que bom. Então, agora é praticá-los, né? Mantê-los, né, firmemente. E é lógico que na antropologia tem uma coisa muito interessante. Na antropologia você prevê e pressupõe a individualidade como ponto central. E se você pressupõe individualidade, você pressupõe livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, ele se coloca na antropologia assim, se vocês lerem muito da obra do Steiner, vocês vão perceber que em muitas das obras ele dá exercícios. Então fica uma coisa que é, cada livro que você lê tem um exercício. Como que eu faço com isso? Né? Será que eu vou ter que ficar só acumulando? Ah, então eu acabei de ler um livro, já tem 10, 6 exercícios, no outro tem 12, aí eu vou fazendo, né? Eu não faço mais nada na vida, não é isso que é o que se espera, né? Na realidade, então, nós vamos individualmente definir aquele exercício que está mais afeito à minha necessidade de momento. E dentro dos exercícios também, aqui no caso são 6 exercícios, você pode escolher aquele que lhe é mais difícil. Então, talvez controlar os sentimentos, para mim, seja mais difícil. Lembrando que controlar os sentimentos não significa não ter sentimentos, né? Eu tenho sentimentos, mas eu não sou o sentimento. É isso que ele chama bastante atenção aqui. Então, se eu vou sentir tristeza por uma questão, é lógico que eu vou sentir tristeza numa situação que é desafiadora, mas eu não vou me perder nessa tristeza, né? Ou, ao mesmo tempo, tenho uma alegria e não vou me perder na alegria. Eu vou viver aquilo que é importante, mas não vou me perder naquilo. E aí eu posso ficar o tempo que eu julgo necessário para que eu possa sentir que, estando a caminho, não necessariamente atingindo a perfeição, mas eu estou cada vez mais dominando, né? Sendo o senhor desse exercício. Isso serve para pensar, serve para o agir, para a positividade e para a imparcialidade. A imparcialidade é um exercício também bastante interessante nos dias de hoje, né? Quando nós vemos, inclusive, tantas polarizações no mundo, elas existem porque o indivíduo ele não abre mão do seu pensamento. Se ele abrisse mão do seu pensamento e se abrisse para o novo, ele não vai deixar de pensar como ele pensa, mas ele vai enriquecer o seu pensamento. Então, quando eu tenho dois pensamentos diferentes, eles são polaridades que fazem parte da vida. A polarização é que é o problema. E quando que ocorre a polarização? É quando eu me fixo num modo de pensar e não me abro para a possibilidade de, ao menos, escutar o que o outro fala. Porque se existe polaridade no mundo como um arquétipo, você tem o dia e a noite, né? Você tem o princípio, você tem o fim, então você nunca vai ter uma coisa que seja única verdade, né? E isso que é a chamada por exercício da imparcialidade, que é tão cada vez mais necessário nos dias de hoje, né? Emília, você ia comentar alguma coisa? Sim, Ronaldo, eu estou pensando aqui uma coisa que eu vivi essa semana com duas pessoas e que eu fico me perguntando, aí eu quero até que você me ajude a ver, fico me perguntando se tem a ver com esse negócio da vontade. Essa semana eu conversei com duas pessoas que me prestam serviço. Uma é serviço, assim, tipo, uma é a minha professora de hidro, a outra é uma moça que faz depilação. E as duas estão na faixa assim, uma tem 29, a outra tem 32. Todas duas estão com depressão, ansiedade, crise de pânico.
Eu achei interessante porque as duas, conversando comigo, falaram a mesma coisa. Primeiro, que elas achavam que nessa altura da vida elas estariam muito melhor do que elas estão. E elas fizeram um curso, e aí elas acharam que nesse momento, agora, elas já estariam assim, muito além do que elas estão. A outra falou que sente muita ansiedade quando ela olha coisas na internet de pessoas que fazem a mesma coisa que ela, mas têm trabalhos mais elaborados, mais sofisticados, e ela então sente assim que o trabalho dela não é o que ela pensava. Aí eu fiquei pensando nessa frase aqui, sabe? Tipo assim, querer o impossível, Uhum. sonhar o impossível, achar que é capaz de tudo e se não chegar nesse tudo, a pessoa começa a ter esse sofrimento. Porque as duas são ótimas no que elas fazem. Mas a minha professora de hidro, ela é adorada, adorada. Quando ela não vai por algum motivo, as pessoas ficam chateadas. E, no entanto, ela vai se afastar agora, porque ela está depressiva, ansiosa, achando que o trabalho dela não é bom. Aí eu fiquei pensando assim, será que isso tem a ver com essa coisa de, ao invés de ir gradualmente, exercitando a vontade, com coisas possíveis, a pessoa logo quer uma coisa muito acima? Como você falou Uhum. dessa pessoa que começa na academia e já quer ter o mesmo nível do instrutor? Uhum. É, é interessante, né? A nossa biografia, ela corre entre a relação do nosso mundo interno e o mundo externo, sempre. E isso traz consequências naturais, né? O mundo externo me traz muitas exigências, né? Então, e as exigências são de acordo com a idade, né? Então, se você está na escola, nos primeiros anos, a exigência é que você vá se preparando, faça os deveres de casa e tal. Se você já é um adulto jovem, a exigência é que você coloque no mundo aquilo que você aprendeu. Isso é assim. E qual é a relação que existe? É como que o meu mundo interno se coloca perante essas exigências. Então, se eu sou uma pessoa que tenho muito elemento terra, né, tudo vai ser pesado. Tudo aquilo que o mundo me traz é pesado. Se eu tenho o elemento ar, eu tenho muita leveza no que o mundo me traz. Se eu tenho o elemento fogo, eu sou aquele que vou determinadamente confrontar com o que o mundo me traz. E se eu tenho muito elemento água, eu vou pensar assim, tá, o mundo me traz muita coisa, mas eu tenho um tempo. Existem processos para que eu possa atingir isso. Todos nós temos os quatro elementos, e eles deveriam viver em equilíbrio, mas, por natureza, nós temos um elemento que é mais predominante, um que é menos presente, e os outros dois estão nesse ponto intermediário. Isso é como que eu vejo o que o mundo me traz. Então, o que que se espera de uma professora de hidro, e a outra é uma pessoa que trabalha com depilação, né? Se não me engano, foi o que você falou, é que elas trabalhem da melhor forma possível com aquilo que aprenderam. Qual é o grande problema que hoje em dia é muito presente? A comparação. Então, quando eu não me compreendo e não reconheço que eu tenho mais um elemento, fogo, água, ar ou terra, e eu me comparo com o que existe no mundo, e no mundo hoje nós temos muito a presença da autopropaganda, né? Então você tem as pessoas que são maravilhosas, que são as pessoas que estão sempre certo. Se você entra, eu não sou muito ligado a Facebook nem Instagram, mas assim, se você entra, tudo é felicidade, né? As pessoas estão sempre rindo, estão sempre alegres. E aí, se você está mais com desafios, né? Você se compara e fala, nossa, que coisa, né? Essa pessoa tem tudo isso, e a gente não pensa que às vezes a pessoa tem tudo o que o exterior exige, mas tem um interior extremamente pobre, né? Tem um interior extremamente infeliz, porque a pessoa às vezes paga um preço muito alto para atingir essa perfeição que a sociedade coloca. E são pessoas também jovens, né, Maria Emília? Estão com 29, 29, 32 anos, ainda tem muito que amadurecer, né? Amadurecer neste caminho, de entender que, e aí quem tem água, o elemento água é um elemento que traz muita
tranquilidade para o indivíduo. Lógico, tudo tem seu lado, né? Tem a polaridade, né? Você pode também ficar tão tranquilo que você também não vai para frente, mas na realidade o elemento água é aquele que fala qual é o processo, qual é o contexto. Então, corre-se o risco dessa pessoa, como você falou, que é adorada, e ela, mas por um processo depressivo, né, ela talvez até se afaste momentaneamente da sua função. Né? E aí vem essa questão da segurança interior, né, que nós precisamos desenvolver, que é no sentido, gente, essa é a minha vida. E é por isso que eu gosto muito dessa expressão, dessa observação, que é assim, toda vez que nós oferecemos um serviço ao mundo, nós nos expressamos. Então, se eu sou o CEO de uma empresa, ou se eu sou a pessoa que serve o cafezinho na empresa, eu estou me expressando, porque alguém se utiliza daquilo que eu faço. E o que mais deixa a pessoa saudável é se expressar no mundo. Então, todo ser humano, é esperado que um ser humano se expresse no mundo, um ser humano adulto, né? A partir da adolescência, adulto jovem, nós nos expressamos no mundo, mas eu gosto muito dessa visão que existe a expressão com E minúsculo e a expressão com E maiúsculo. E a expressão com E maiúsculo é quando a pessoa sente que, na sua possibilidade, aquilo que é o seu mundo interno se expressa verdadeiramente no mundo, com qualidade. Isso não quer dizer que tenha cansaço, que tenha incômodos, mas a pessoa fala: eu levanto de manhã, pronto para ir para o mundo, me expressando com E maiúsculo. E a pessoa que se expressa com E minúsculo, ela está ajudando outras pessoas, mas ela não encontra provavelmente ainda a sua individualidade, o seu mundo interno plenamente colocado a serviço do mundo. Então ela vai levantar de manhã, ela vai falar: hoje é mais um dia que eu vou levantar para ir trabalhar com isso. Quem se expressa com E maiúsculo tem uma qualidade de vida diferente de quem se expressa com E minúsculo. Você pode ter um CEO, né, de uma empresa, que é uma pessoa que é invejada na sua posição, tem tudo o que o mundo externo considera como importante, e essa pessoa pode ser absolutamente infeliz. E aquela pessoa que serve o cafezinho, que tem para o mundo externo uma expressão menor, digamos assim, ela pode ser absolutamente feliz, porque ela tem a percepção de que aquilo que ela faz é o seu limite e é a forma como ela pode se expressar no mundo. Me lembro comentando uma vez com uma pessoa, ela falou: Nossa, o que você fala realmente me faz lembrar que na minha empresa tem um rapaz que serve café. Todo mundo, quando pode, vai tomar o café, não pelo café, para estar com essa pessoa. Porque é uma pessoa simples, mas que transborda uma tranquilidade naquilo que faz. Então, essa é a questão. Nós temos que encontrar, isso também é um caminho, né? Qual é a minha expressão no mundo, sem comparação com os demais. A comparação ela não é negativa necessariamente. Quando eu comparo pensando aquela pessoa sabe mais do que eu e tem mais instrumentos para trabalhar, e eu vou olhar para ela no sentido de aprender com ela. Isso é positivo. Quando eu comparo pensando pelo lado negativo, essa pessoa tem o que eu não tenho, e isso me traz muita dor, isso é um caminho, né, que vai levar para um desvio de posição no mundo, né? O que talvez esteja acontecendo com essas pessoas, né? E quando você fala: eu tenho que pensar no impossível, isso é bastante interessante também. O que seria um impossível, né? Quando você tem uma meta, que você coloca essa meta é a longo prazo, é uma meta maior, mas eu sei que eu tenho que dar passos para chegar a isso. Então, eu estou olhando porque teoricamente é impossível, mas eu estou criando um caminho para o possível. Então, na minha experiência, né, de vida, eu me lembro quando jovem, eu joguei capoeira. E como é que era o treinamento de capoeira? Você tinha uns sacos pendurados no teto e você tinha que dar os golpes no saco. E principalmente alguns golpes com a perna, né? Então você tinha que dar um golpe. E o que o professor falava? Quando você
neste saco você quer atingir este ponto, olhe sempre para cima. Porque se você olhar para o ponto que você quer atingir, você vai acertar embaixo. Isso era uma realidade. Então a gente aprendia a olhar para o impossível, que lá em cima eu não ia atingir, mas eu ia atingir um ponto que era o ponto adequado. Se eu olho o ponto que eu quero atingir, exatamente aquele, com certeza eu vou atingir abaixo. Então, essa ideia de olhar o impossível não é que é uma coisa esdrúxula que eu vou ficar inventando coisas, mas é o ponto em que eu vejo um ponto de talvez uma perfeição, e aí o ser humano não atinge a perfeição, mas eu vou construindo um caminho para estar na direção da perfeição. E o ideal é realmente isso, é o cuidado com a comparação. Porque nós temos hoje muitos hoje em dia se usa muita palavra fake, né? Então tem muitas personalidades fakes, né? Que são ótimas em fazer Uhum. autopromoção, mas quando você vai olhar, é aquela imagem antiga, né, de Minas, né? O santo do pau oco, né? Que fora é É, bonito, mas você vai olhar dentro, não tem substância, não tem, né? Não tem substância realmente, né? Então, eu espero que você possa, quem sabe, conversar com as suas amigas, né, e ajudá-las a não entrar nesse desvio, porque isso que você falou, que não é incomum, é um desvio, né? é. Tá ótimo, Ronaldo. Já vou, tem muita coisa aí que eu vou aproveitar para conversar com elas. Ah, joia. Obrigada. Eliane? Quem não consegue rir de coisa alguma domina tão pouco sua vida quanto aquele que, sem autodomínio, é continuamente incitado a rir. Essa questão do riso, do humor, da alegria na antroposofia, nos grupos de estudo. É claro que agora eu já estudo um pouquinho mais, já li um pouquinho mais e observo esse ambiente mais leve, mas nem todos ainda são assim. Falando da antroposofia em si, eu não sei o que o senhor poderia dizer a esse respeito, desse rir, mas também interno e rir externo. Essa é a postura perante a vida, porque riso e choro fazem parte da alma, né? Tem um livro bastante interessante que no futuro podemos ler, que é o livro da alma humana do Carl Koenig, onde ele fala realmente do riso e do choro, que são duas expressões da alma, né? Então, você ri quando você está feliz, você chora quando você está triste, e é exatamente isso que a nossa alma vive nessa polaridade, entre prazer e desprazer, alegria e dor. E o que ele chama atenção aqui é que se eu também assumo, de novo é uma questão, né, do que nós falamos agora mesmo com a Emília, se eu entro para um local em que eu acho assim, não, aqui é um local sério, e se ele é um local sério, eu não posso rir, né? Ou se eu falo, não, eu vou para um local novo, eu vou para um local alegre, eu vou para uma festa, então eu tenho que estar rindo de tudo. Você entende assim qual é o risco dessas duas posições, né? Então, a vida traz situações alegres e situações tristes. Tudo tem um contexto. É lógico, se eu estou no meio de uma missa de sétimo dia e vejo uma situação engraçada, eu não vou cair na gargalhada no meio de uma missa de sétimo dia. Existe algum, né? Existe uma, como se usa muito hoje em dia na política, uma liturgia do cargo, né? Existem situações que eu tenho que me postar de acordo, mas não quer dizer que eu não possa rir da questão internamente. Eu só não vou ter uma atitude inadequada, né? E, ao mesmo tempo, se eu estou numa festa, eu não vou ficar lá no meio da festa com as pessoas que estão se divertindo, aí trazendo a minha tragédia de vida e não achando graça em nada. Então, o sentir, ele tem um ponto de equilíbrio que é o que ele sempre fala no livro aqui. Ele falou no livro anteriormente, e o Steiner fala nesse ponto, que o sentir que tem a sua polaridade em si, como arquétipo, a questão saudável é eu estar permeado por essas situações no contexto. Então, o contexto de alegria é o contexto de leveza e de riso, o contexto de tristeza tem seu peso e, eventualmente, um choro, mas que eu posso encontrar um ponto de equilíbrio. Porque, senão, também eu vou fazer aquilo que é o fake, né? Então, se eu vou estudar espiritualidade, eu tenho que ser uma pessoa séria, jamais rir de nada. Isso não é verdade, né?
Aí, se eu vou para o carnaval, então eu tenho que estar sempre rindo de tudo, sempre achando graça. Estou vendo uma pessoa assaltar a outra, mas ai, que graça, que também não é sério, né? Então, ter essa postura de equilíbrio, eu acho que isso é o importante, esse é o convite, né, do livro, quando você fala dos exercícios do sentir. E que é esse cuidado que nós temos que ter, porque ele começa falando do controle do pensar, do controle da vontade. O controle do sentir não é não me controlar para não sentir. Isso é sempre importante, já foi falado, é importante repetir. Eu tenho que ter sentimentos, não ser sentimentos. É isso que ele chama a atenção. Não sei, Eliane, se está de acordo com isso Obrigada. também. Sandra, a Sandra que também já tinha perguntado, né, Sandra, o nome do livro. O livro é Alma Humana, do Carl Koenig. Ah, Ibreal, como Hein? é que é? Não A entendi. alma, o livro chama-se A Alma Humana, Ah, tá, tá. tá? Outra Ele coisa. é um livro que não é da editora Antroposófica, ele foi publicado pela João de Barro, Ah, tá bom, mas parece que foi reeditado recentemente, eu tenho essa impressão. tá. E, doutor, só não sei se a gente tem um tempo, mas aí dá para remeter na nossa capa Sim, novamente, né? Que tem o sim, positivo e o negativo, né? A luz e sombra. Luz e Sombra, E aí exatamente. agora dá vontade de pegar um pouco da luz daqui e continuar subindo a escada, né? Porque na Sim. escada está escuro. É interessante o subir a escada, né? É uma trilha, né? De novo, é uma trilha, é um caminho, né? E é uma ida para um mundo, em princípio, do ponto de vista físico-sensorial, você está saindo de uma base e indo para uma área mais sutil, mais superior, né? Mas é isso, a capa é bem feliz também, né? A capa do livro é bem interessante. Just in time, exatamente 9h30, né? Estamos terminando aqui. E aí vamos tentar juntos, né? Estamos aqui 20 pessoas, definirmos em conjunto a pergunta que foi feita na semana passada, né? Para Cristina. Você pode trazer a pergunta, Cristina? Eu só vou encerrar a gravação agora, tá? Tá, tá bom. Sim.